Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá acompanhando aqui o Desfla, o Desenrola, numa versão diferente, versão especial Copa do Mundo, né? Estamos aqui com a taça da Copa na minha frente. Quem será que vai levar essa taça? É um período aí um pouco morno, né, vamos dizer assim, sobre o Flamengo. Não tem tanta notícia, não tem tanta coisa acontecendo, muito foco também na Copa, obviamente. Pra gente que é amante de futebol, a gente quer acompanhar os jogos, né, independente se é do Brasil, se não é. Hoje, por exemplo, às 4 horas tem Senegal e França, França e Senegal, então pra gente fazer a live, logo no nosso horário tem sempre algum jogo, então tá ficando mais complicado. Vou fazer aqui um videozinho trazendo as últimas informações para vocês e falando um pouquinho também da Copa do Mundo, já que tem jogadores do Flamengo envolvidos. Eu vou começar falando do Uruguai, tá? O Uruguai estreou ontem contra a Arábia Saudita, empatou, saiu atrás do placar, depois empatou. E eu quero destacar aqui a partida do Varela. O Varela é um jogador que quem me acompanha, né, há mais tempo sabe que eu gosto muito do Varela. Eu sempre defendi o Varela até antes, né, dele virar essa unanimidade, basicamente, que é hoje entre os torcedores do Flamengo. Eu sempre falei que o Varela era um jogador bom e que o Varela deveria ser menos criticado. Eu sempre achei que as críticas a respeito dele foram muito exageradas e sem fundamento até, né, naquele início que ele quase não jogava, a galera mesmo assim caía em cima dele, criticavam demais. E ainda mais uma posição como lateral direito, que está tão escassa no futebol mundial, né? Você vê como a seleção brasileira teve dificuldade, não conseguiu contratar ninguém, convocar ninguém para o lugar do Wesley, né? Teve que improvisar aí o Ibanez, o Danilo, talvez o Fabinho, o próprio Ederson volante é uma possibilidade. E o Varela é um lateral que cumpre muito bem a sua função no Flamengo e é um jogador muito voluntarioso, ele é um jogador muito esforçado. Ontem ele correu o campo todo pelo Uruguai. Ele estava na defesa, estava no ataque, até os 90 minutos, correndo demais. Ele tem um físico muito bom também. Óbvio que ele já teve alguns problemas, né? Teve lesão muscular no início da passagem dele pelo Flamengo. Depois também teve problema da pubalgia. Tem que ter uma precaução a respeito dessa condição física dele, mas quando ele está em campo, de fato, ele consegue entregar essa intensidade, né, nos jogos, que é o que o Flamengo precisa. Então, um elogio aqui ao Varela. E na lateral esquerda, outro jogador do Flamengo que deve estar retornando ao rubro-negro após a Copa do Mundo. Matias Vinha, que já não vive uma boa fase, um bom momento há muito tempo, né? Não conseguiu se firmar no Flamengo, teve aquela lesão multiligamentar no joelho, uma lesão muito complicada que parece que até hoje ele não se recuperou fisicamente, mesmo e nem mentalmente, porque parece que ele não tem confiança no seu próprio futebol. Parece que ele entra em campo achando que ele não vai performar bem e é isso que acaba acontecendo. E o Vinha, mesmo assim, foi convocado para a Copa do Mundo e mesmo assim foi titular na estreia do Uruguai nessa Copa, tá? Isso até me chama a atenção, assim, me assusta um pouco o Vinha, mesmo nesse momento ruim que já dura muito tempo, né? Que não é só de agora, não é só da passagem dele pelo River Plate, lugar que ele estava atuando aí antes da Copa, emprestado, mas que atuou pouco também, faz poucos jogos seguidos, a torcida não gostou muito, não caiu nas graças do torcedor do River e realmente tá pecando muito nessa parte física. Ele também foi titular, o segundo jogador do Flamengo que foi titular nesse jogo do Uruguai, mas foi substituído no intervalo, até porque realmente pro Vinha aguentar mais 45 minutos, às vezes nem 45 minutos ele aguenta em alta intensidade, né? Imagina mais de 45 minutos num jogo de Copa que o Uruguai começou perdendo e tudo mais, né? Então ele foi pro banco. O De La Cruz, outro jogador do Flamengo, entrou no segundo tempo, não foi titular, mas entrou no jogo e quase fez o gol da vitória do Uruguai no final, tá? O Uruguai pressionou, o Uruguai apertou ali a Arábia Saudita, teve algumas ótimas defesas do goleiro da Arábia. O Uruguai não conseguiu, né, passar à frente do placar, só conseguiu empatar realmente. E o De La Cruz teve um chutaço ali nos últimos minutos que o goleiro da Arábia conseguiu defender. Então, De La Cruz entrou, Vinha foi titular, mas saiu no intervalo, Varela foi titular até o final, e o Arrascaeta, que ainda não voltou, mas que está se recuperando bem, né? Já tem aí expectativa do Arrascaeta voltar nessa Copa do Mundo. Muita gente já dava como se o Arrascaeta estivesse fora da Copa, cortado e tudo mais, mas aparentemente ele está se recuperando melhor do que o previsto e pode voltar aí sim a atuar com a camisa do Uruguai ainda nessa Copa. A situação do grupo do Uruguai agora está toda enrolada, né? Porque Espanha e Cabo Verde empataram, um jogo histórico aí, né? Da seleção cabo-verdiana estreante na Copa do Mundo, e Uruguai e Arábia Saudita também empataram, então tá todo mundo com um ponto. Os dois últimos jogos vão ser decisivos para ver quem vai se classificar
para 16 avos de final, né? Que agora tem essa fase anterior às oitavas. Mas, de qualquer forma, o Arrascaeta pode voltar, sim, ao Brasil. Quem também pode... Ao Brasil não, ao Uruguai. Quem também pode voltar, agora sim, falando de Brasil, é o Neymar, né? Só no mata-mata. Também, provavelmente, as notícias que são circuladas, né, que circulam, é que o Neymar não deve voltar nem contra o Haiti, nem contra a Escócia no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo, e só um possível mata-mata que ele estaria de volta, né? Mas não tô aqui pra falar do Neymar, só tô atualizando essa situação aí do camisa 10 da seleção brasileira que foi convocado pelo Ancelotti, mesmo sem condição de jogo, né? Enfim. E sobre o Brasil também, você tem aí outros jogadores que podem ser titulares nesse segundo jogo contra o Haiti, que só é na sexta-feira, ainda falta alguns dias aí. O Brasil pode ter o Danilo titular na direita, já que ele entrou bem no segundo tempo. O Paquetá é uma dúvida, porque ele foi mal, de fato, no primeiro jogo, nessa estreia brasileira na Copa do Mundo. O Léo Pereira deve ser reserva também, a não ser que algo muito fora da curva aconteça, né? Ele foi convocado realmente para ser um reserva. O Alexandro pode também entrar ali no lugar do Douglas Santos, mas eu gostei bastante, tá, da atuação do Douglas Santos. Eu não colocaria o Alexandro titular nesse jogo. Acredito que o Danilo possa sim entrar como titular, e o Paquetá, tenho dúvidas se ele vai tentar algo novo, mas se eu tivesse que chutar, eu acho que ele mantém ali o Lucas Paquetá, até pela ausência do Neymar, por você não ter um outro meia, né, e tudo mais. Então, essa expectativa aí em relação aos outros jogadores do Flamengo convocados para essa Copa do Mundo, especificamente dos da seleção brasileira. Também temos o Plata no Equador, desculpa, tô com o Uruguai na cabeça. No Equador, que o Equador perdeu na estreia para a seleção da Costa do Marfim, gol ali no final, mas o Plata foi elogiado, tá? A atuação do Plata não foi ruim, o Plata... A gente conhece, né, o físico do Plata, como é que ele corre... Desculpa, gente. Como ele tá sempre ali sendo intenso fisicamente, né? Isso é algo que não falta pra ele, essa disposição tática, essa disposição que depende do físico dele, ele realmente consegue colaborar muito, mas o Equador perdeu aí nessa estreia da Copa do Mundo para a Costa do Marfim. Vamos ver na segunda rodada, né? No segundo jogo do Equador nessa Copa. E falta também o Carrascal, né? Falta o Carrascal pela Colômbia, como o último representante aqui, né, do Flamengo, que eu não citei. O Carrascal está pela Colômbia. Colômbia é a última seleção a estrear nessa Copa do Mundo. Estreia apenas amanhã, né, quarta-feira. Esse vídeo está sendo gravado na terça, não sei quando você está assistindo, mas esse vídeo é na terça. E a Colômbia estreia na quarta-feira, dia 17, às 11 horas da noite, contra o Uzbequistão, tá? É um jogo aí que vai marcar o fim dessa primeira rodada da Copa do Mundo. Vamos ver, o Carrascal geralmente fica no banco de reservas, né? Não deve ser titular aí da Colômbia, mas sempre é uma incógnita, né? O BAP, agora voltando aqui ao assunto Flamengo, realmente, né? O BAP voltou a dizer que o Flamengo precisa contratar o jogador nessa janela de transferência e não um jogador, né? Isso já tinha sido dito pelo Boto como o atacante, não um atacante. Eu já falei aqui em outros momentos que eu discordo veementemente dessa afirmação. Eu acho que o Flamengo já chegou no momento que precisa de um jogador. É óbvio que você não vai contratar um jogador aleatório que não tenha nada a ver com as suas características, com a característica que o Leonardo Jardim espera, que o Flamengo precisa e tal. Você vai contratar alguém com critério, seguindo ali orientações de scout, seguindo orientações do próprio Leonardo Jardim, enfim, você vai ter um critério para contratar. Mas eu não acho que você precise contratar o craque, o cara que vai roubar a posição do Pedro. Então, sei lá, precisa chegar o Lewandowski, saindo do Barcelona e chegando no Flamengo. Tem que tirar o Harry Kane lá do Bayern de Munique. Cara, eu não acho que precise ser o cara. É óbvio que eu tô exagerando, né? Eu sei que as pretensões do BAP não são esses jogadores, mas eu só tô dando exemplos de precisa chegar o cara com nome, né? O Caio Jorge, por exemplo, no cenário nacional, um atacante que já foi mais testado aí nessa Série A, no Cruzeiro, ano passado foi muito bem e tudo mais. Eu acho que precisa vir um atacante, ainda mais pegando aí por esse parâmetro que o Flamengo tá com menos dinheiro do que em outros momentos, do que em outras temporadas, e o Flamengo está desesperado atrás de um atacante. Deveria estar, pelo menos, né? Eu não tô vendo esse desespero aí por parte da diretoria, mas, ao meu ver, deveria estar desesperado buscando um atacante. Seja ele um Zezinho do Azerbaijão, igual o Juninho era, seja ele o Juninho 2, só que de outro lugar. Cara, qualquer um, eu acho que precisava, obviamente respeitando características
características e tudo mais, mas mesmo que seja jogador de scouting, você precisa tentar alguém. É melhor tentar alguém do que continuar sem reserva pro Pedro e só com o Bruno Henrique ali sendo improvisado, ou Plata, que é até mais difícil o Leonardo Jardim fazer, mas que é uma possibilidade. Enfim, ou então jogar com outro atleta ali de falso 9, que vai tirá-lo da melhor posição que ele desempenha dentro de campo. Então, cara, eu acho que sim, precisa de uma urgência. Sim, precisa contratar um atacante, um centroavante, e não o centroavante, o atacante, tá? Até concordo em outras posições que você não precisa inchar o elenco, né? Contratar por contratar, mas principalmente a parte ali do centroavante e do atacante, você precisa sim de um cara. Não sei quem vai ser, mas você precisa dar um jeito de trazer esse jogador, tá? Pelo menos na minha visão. E agora, para fechar, Leila e Bapi continuam se alfinetando nos bastidores, né? A Leila, eu vou ler aqui as aspas, tá? Foi uma matéria do GE, que a Leila ameaçou processar o Bapi e disparou. Tudo isso é medo de mim e do Palmeiras? A Leila aí, né, sempre falando do Flamengo, Bapi também, não vou nem tirar a responsabilidade do Bapi nesse caso, porque ele tá sempre falando também do Palmeiras, da Leila, fica essa guerra nos bastidores, um falando uma coisa, outro falando outra, e ninguém ligando de fato pra melhora do futebol brasileiro, né, pra melhoria do futebol brasileiro, como muitos prometem, mas não cumprem, né, porque no final só o que importa é o seu clube e fica essa guerra nos bastidores. Abre aspas pra Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Já cansei de dizer que sou presidente do Palmeiras. O meu mandato vai até dezembro de 2027 e eu não tenho nada a ver com o Vasco. Eu sei que o Bapi não vê a hora de me ver fora do Palmeiras, mas ele vai ter que esperar até dezembro de 2027. Só para deixar bem claro, se o presidente do Flamengo continuar fazendo insinuações e acusações falsas contra mim, eu, Leila Pereira, vou acioná-lo judicialmente para que ele prove o que está falando. Não aceito que ele siga me envolvendo em assuntos com os quais eu não tenho qualquer relação. Para começo de conversa, quem é Bapi para dizer o que eu posso ou não fazer? É muita pretensão esse indivíduo querer cuidar da minha vida. Aliás, não só da minha vida, mas também da administração do Palmeiras. Ele é presidente do Flamengo e deveria falar sobre o clube dele. Será que tudo isso é medo de mim? É medo do Palmeiras? Não é possível uma coisa dessa, né? Falou a Leila. No caso, ela é presidente do Palmeiras, deveria falar sobre o Palmeiras, mas não é o que acontece, né? A gente já viu isso ser... Assim, é um discurso dela que ela fala uma coisa, mas faz outra, né? Uma hipocrisia ali por parte da Leila, que também fala muito do Flamengo, que fala várias vezes indiretas pro Flamengo, desnecessárias, em momentos aleatórios. Sempre coloca ali o Flamengo em alguma situação que nem diz respeito ao Flamengo, que às vezes ela tá dando um exemplo de alguma coisa e aí vem o Flamengo no meio, enfim, né? Então, um discurso hipócrita aí da Leila, mas que, como eu falei, eu também acho que o Bapi exagera ali do outro lado, né? Essa situação toda de Leila, Vasco e tudo mais, aquela fala da Leila, né, sobre possivelmente pensar em ser dona de um clube no futuro do futebol brasileiro, cara, ela pode falar isso, né? Assim, minha visão, né? Ela pode falar, até porque ela não vai fazer isso agora, ela não vai comprar o Vasco agora, por exemplo, né? O Vasco ou qualquer outro clube. Mas se ela quiser comprar no futuro, ela pode comprar, né? Então, é uma... parte de uma teoria de conspiração também, né, que as pessoas criam sobre a Leila, o Vasco ter vendido o jogo para o Palmeiras, naquele 3-0, enfim, do ano passado, sendo que é normal você ter um 3-0 Palmeiras contra o Vasco, né? É um resultado normal, um time que está muito melhor do que o outro, que tem uma superioridade já há muito tempo contra o Vasco, a não ser esse ano, né, que o Vasco conseguiu vencer. Mas assim, eu não crio muito essas teorias, eu não compactuo com essas teorias e, enfim, eu acho que a Leila tem os erros dela, tem os problemas dela, fala muito do Flamengo realmente, desnecessário, coloca muita pressão, acaba pressionando também a CBF e tal, para não desfavorecerem para não prejudicarem o Palmeiras, mas aí acaba às vezes gerando um efeito contrário. E, enfim, é aquela guerra de bastidor, né, que o Flamengo e o Palmeiras têm direto, até pela rivalidade que cresceu dentro de campo nos últimos anos. Bom, é isso, né, galera? Falei aqui de tudo, os jogadores do Flamengo na Copa do Mundo, essa questão de Leila e Bapi, e a parte também de contratar o atacante, o jogador, né, e não um jogador, um atacante. Eu acho que, como eu falei, precisa contratar um atacante. Vamos esperar aí a janela de transferências abrir, né? É só no final ali de julho, então ainda falta bastante. O Flamengo tem um mês aí para mapear, para ver o que vai fazer de proposta e tudo mais.
quanto vai gastar, que já saíram especulações, mas não temos aí uma posição oficial do clube, né, de quanto vai gastar. Também não dá para saber quem vai sair depois da Copa, se o Carrascal vai ser valorizado, por exemplo, se o Plata vai ser valorizado, se algum jogador da seleção brasileira também, do Flamengo, que esteja na seleção vai ser valorizado. E não dá para saber, né, essa parte. Então, muita coisa para acontecer ainda e você vai saber de tudo aqui no Desfla, obviamente. Valeu, galera. Curte, comenta, compartilha também para ficarem ligados aqui no Desfla. Algum momento a gente volta aí com as lives, tá? Não sei se amanhã vai ter, mas em algum momento a gente retorna aqui, mas é porque realmente essa parte de Copa do Mundo tá complicando, né? Bem no nosso horário ali, às 4 horas da tarde, e todo mundo quer ver a Copa, né? A gente também, vocês aí, espectadores, então acaba que a audiência fica pior, não tem tanto assunto também para debater em live, assim, né? Para ter uma pauta, né, de uma live completa, então por isso que tá sendo um pouco mais complicado. Mas vocês sabem que sempre tem conteúdo aqui, né, e isso nunca vai faltar no Desfla, tá, galera? Então não esqueçam de compartilhar, de curtir e de se inscrever aqui no canal, tá? Então é isso, valeu, façam isso que eu falei, hein? E até a próxima.